Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer a correção, então, dos exercícios da última aula. Lembrando que, baseado neles, que nós faremos uma avaliação na próximo dia 10 de novembro. Vamos corrigir, então, e prestem bastante atenção. Se ficar alguma dúvida, eu peço que vocês me chamem para que a gente possa esclarecer isso antes do dia da avaliação. No dia da avaliação, daí não tem esclarecimento de dúvidas, né? A avaliação é justamente para ver o que vocês entenderam até aqui. Vamos lá, então. Determine o valor das expressões numéricas. Primeiro exercício. Nós temos 2/5 mais 1/5 dividido por 1/4 mais 2/4. Primeiro, uma expressão numérica, a gente tem aquela regrinha, né, que define quem eu faço primeiro, tá? Eu já conversei com vocês na última aula e vamos lembrar então. Por regra, primeiro, a gente, falando em operações, né? Por regra, primeiro nós resolvemos multiplicação e divisão na ordem em que aparecem, depois adição e subtração, tá? Mas, quando a gente tem parênteses, colchetes e chaves, que vocês comentaram inclusive na aula passada, a gente precisa respeitar primeiro o parênteses, depois colchetes e depois as chaves. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma divisão? Sim, temos uma divisão. Temos adição? Sim, temos adição também. E temos parênteses. Então, quem é que a gente resolve primeiro? Primeiro é o que está dentro do parênteses. Então, nós vamos primeiro resolver 2/5 mais 1/5 e 1/4 mais 2/4. Aí, outra coisa que eu quero que vocês observem. Os denominadores nesta soma aqui são iguais, 5 e 5. Quando os denominadores já são iguais, a gente só vai somar o que está no numerador, né? Aqui a mesma coisa, 4 e 4 já são iguais, eu vou só somar o que está no numerador. E não posso esquecer que aqui eu tenho uma divisão e depois, quando eu for resolver ela, eu vou manter o resultado desta soma, que vai ser uma fração, e o resultado desta soma eu vou inverter, tá? E aqui a operação vai trocar para uma multiplicação. Então, olhem o que eu fiz aqui. Primeiro, vamos fazer a soma. 2 mais 1, que é os numeradores, são os numeradores, e o denominador são os numeradores, e o denominador 5. E na segunda sequência, na segunda soma, nós temos 1 mais 2 nos numeradores, e o 4, que já era igual nas duas frações, só permanece, não faz nada, não opera, tá? Agora, com o resultado disso, eu preciso operar a divisão. E aqui eu já fiz meio direto, tá? Ó, 3/5, o que é? 2 mais 1 dá 3/5, que era o que a gente tinha, tá? Vezes, porque eu troquei o que antes estava dividindo, passei a multiplicar e já inverti. Aqui daria 3/4, eu já coloquei o 4 do denominador no lugar do numerador e o 3 do numerador no lugar do denominador. Assim, eu fico, então, com a multiplicação 3/5 vezes 4/3. Aqui, eu usei a regra do cancelamento. Por quê? Porque eu tenho 3 no numerador e 3 no denominador. Posso cancelar. Se eu cancelo, o que acontece nesse cancelamento? Na verdade, esse 3 aqui, ele foi dividido por 3 e ficou 1. E este outro 3 também foi dividido por 3 e ficou 1. Com isso, 1 vezes 4 dá 4
E 5 vezes o 1 que sobrou aqui também dá 5, né? Então, o que sobra nesse cancelamento, na verdade, é o 4/5, que é o resultado da minha, da minha expressão. Lembrando que quem não pegou muito bem essa ideia do cancelamento, é muito interessante dar uma estudada a mais, porque isso ajuda bastante, tá? Mas, se vocês não fizeram pelo cancelamento, o que aconteceu? Vocês multiplicaram 3 por 4, que dá 12, e 5 por 3, que dá 15. Então, ficou lá 12/15. E daí teve que simplificar e provavelmente, com certeza, o resultado ficou 4/5, tá? Foram caminhos diferentes, sim, é possível, mas é importante vocês tentarem pelo cancelamento. O cancelamento faz bastante diferença no futuro de vocês. Vocês vão ver mais adiante que vai ser bem útil esse cancelamento. Entender este cancelamento é importante, tá? Se estão com dúvida, a gente pode conversar melhor sobre isso também numa próxima aula. Na questão B, a gente tem 1/3 menos 1/4, dividido por 2/5 menos 1/10. Percebam que os denominadores já não são iguais. O que vai acontecer aqui? Eu vou precisar, primeiro, vou resolver o que está dentro do parênteses, e dentro do parênteses eu tenho duas frações, 1/3 e 1/4. Eu vou fazer o MMC de 1/3 e de 1/4, o MMC de 3 e 4, para conseguir encontrar frações equivalentes, aí sim, para igualar os nossos denominadores. Equivalentes a quem? Com o MMC, a gente encontra uma fração equivalente a 1/3 e uma fração equivalente a 1/4, que vai nos permitir, então, somar somente o numerador. Uma vez que a gente iguala os denominadores, a gente só opera o numerador. Então, o que vai acontecer aqui? O MMC de 3 e 4 é 12. Aqui faltou parênteses, o ideal seria colocar um parênteses aqui. Então, o que foi feito aqui? 12 dividido por 3, que dá 4, multiplicado por 1, que resulta em 4. Por isso, o numerador é 4. Na segunda fração, o MMC tinha dado 12. Eu pego esse 12, divido por 4 do denominador da segunda fração, que dá 3, multiplicado por 1, fica 3. O sinal permanece o mesmo, a operação é a mesma, tá? Percebam que aqui eu igualei esses dois denominadores, portanto, o próximo passo é só fazer a operação com os numeradores. Aqui é a mesma coisa. 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 2, 4. 10 dividido por 10 dá 1, e 1 vezes 1 é 1. Agora, eu vou fazer, então, as subtrações. Uma vez que os denominadores já estão iguais, eu faço só a operação dos numeradores. 4 menos 3 é igual a 1, então vai ficar 1/12, né? Nós já vamos ver no próximo passo. E 4 menos 1 dá 3, que vai ficar 3/10. Lembrando que aqui eu tenho uma divisão, e quando trata de uma divisão, eu mantenho a primeira fração, troco a operação de divisão para multiplicação e inverto esta segunda fração. Então, já fazendo este processo, 1/12, que é o resultado daqui, vezes 10/3, que é o resultado daqui invertido. Resolvendo isso, a gente fica com 10/36. 10 de 1 vezes 10 e 36 de 12 vezes 3. Preciso simplificar esta fração. Como é que vai ficar? Simplificando
a forma irredutível desta fração é 5/18, tá? Exercício C. Eu tenho 2/7 vezes 1/4 dentro de um parênteses, tenho uma divisão, tenho mais um parênteses, 3/4 menos 1/5. Ou seja, eu vou resolver tudo que está dentro dos parênteses, tá? Primeiro, 2 vezes 1 é 2 e 7 vezes 4 é 28. Esta multiplicação nos leva a 2/28. Posso simplificar antes de seguir ou seguir assim e simplificar no final, tá? Nesta outra operação aqui, 3/4 menos 1/5, eu faço MMC de 4 e 5, que dá 20. 20 dividido por 4 é 5, 5 vezes 3, 15. 20 dividido por 5 é 4, vezes 1, ficou 4. Menos porque era a operação que nós tínhamos. Agora, resolvendo isso aqui, 15 menos 4 fica 11, e temos daí 11/20. Mas nós temos uma divisão aqui, que vai virar uma multiplicação com esta fração inversa. Portanto, 2/28, que nós já tínhamos, vezes 20 do denominador da fração aqui, e 11/2 do resultado de 15 menos 4. Fazendo a multiplicação, 2 vezes 20 e 28 vezes 11, tá? Percebam que aqui eu não marquei, na verdade, né? Mas eu acabei fazendo a simplificação, desculpa. Eu simplifiquei, eu perdi a palavra agora. Na verdade, aqui nós tínhamos 2/28, né? E eu consigo, então, simplificar esta fração. Aliás, eu consigo cancelar isto, tá? Até interessante aqui, eu não marquei e isso tá me confundindo. Sim, aqui, ó, o certo era a gente fazer os cancelamentos. Deixa eu fazer aqui com vocês, ficar melhor fazendo e mais visível para vocês, e depois no PDF também vocês podem usar, ó. O que eu cancelei aqui, ó? O 28, opa, eu cancelei, na verdade eu não estou cancelando de fato, tá? Eu estou só simplificando o 28 e o 20. O que eu fiz aqui? A gente, é uma possibilidade, tá? Nós poderíamos sim multiplicar 2 vezes 20, que vai nos levar a 40, e 28 vezes 11, e depois simplificar. Dá para fazer isso? Dá para fazer. Só que é muito mais difícil multiplicar 28 vezes 11 do que 7 vezes 11. Vocês devem concordar isso comigo. Se eu usar o cancelamento aqui, que na verdade não é bem um cancelamento, e sim uma simplificação, eu vou dividir o 28 por 4, que dá 7, que está aqui, e vou dividir o 20 por 4 também, que dá 5, né? Isso é uma simplificação que eu estou fazendo antes. Isso só dá para fazer quando é multiplicação e divisão, tá, gente? Na verdade, na multiplicação, né? Essa simplificação antes, ela não funciona na adição, porque a adição a gente tem que ter denominadores iguais, não pode esquecer, né? Então, aqui, quando eu tenho uma multiplicação, se vocês fizeram pelo outro caminho, vocês vão ver que o resultado vai dar o mesmo. Mas aqui, então, eu fiz, para facilitar o cálculo, eu fiz uma simplificação do 20 e o 28. Observem, é um numerador e um denominador que está sendo simplificado, tá? Os dois eu dividi por 4 e tive aqui o resultado. 20 dividido por 4 deu 5 e 28 dividido por 4 dá 7. Aí agora, com números menores, eu já fiz a multiplicação final. 2 vezes 5 deu 10,
E 7 vezes 11 dá 77. Só para vocês entenderem, se eu tivesse multiplicado 2 por 20, daria 40. E a forma de simplificar lá no final era dividindo por 4 também, que 40 dividido por 4 daria 10. Então, fica bem visível o quanto isso aqui... Dá para fazer das duas formas? Dá. Talvez vocês confundam com isto aqui, com essa simplificação, mas eu creio que vocês comparando, fazendo sem essa simplificação antes, fazendo até o final e comparando o que eu fiz com o que vocês talvez fizeram, eu creio que vocês entendam que é possível e que facilita. Essa que é a minha intenção, tá? Deixa eu voltar aqui, depois eu regulo a apresentação, mas é isso aqui. Na questão D, então, nós temos uma subtração, 2 menos 1/3, multiplicado por uma divisão, tá? Então, primeiro, eu vou fazer o quê? Vou fazer a subtração, lembrando que eu tenho que fazer o MMC, embaixo desse 2 é como se eu tivesse um denominador 1, então MMC de 3 e 1 é 3. Como é que ficaria essa solução? 3 dividido pelo 1, que não aparece, mas existe aqui. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 2 deu 6, que está aqui em cima, tá? E o 1/3, 3 dividido por 3, que dá 1, vezes 1, 1. Isto é a solução desta subtração. Na verdade, falta resolver o finalzinho ali. Multiplicado pelo quê? 3/4 dividido por 5/6. Como é uma divisão, eu troco por multiplicação e inverto a segunda fração, que antes era numerador virou denominador e o que era denominador virou numerador. Seguindo, então, eu resolvo 3 vezes 6, só fiz esse primeiro porque está dentro do parênteses ali, né? 3 vezes 6 é 18 e 4 vezes 5 é 20. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Mas também posso pegar a fração que resultou daqui, que é 5/3, e posso fazer uma simplificação também. Ó, o 5 eu posso dividir por 5 e 20 eu também posso dividir por 5. Aqui fica 1 e aqui fica 4. E o 3 e o 18 também dá para simplificar. O 3 dá para dividir por 3 e o 18 também dá para dividir por 3. No lugar do 3 fica 1 e no lugar do 18 fica 6, né? Porque 18 dividido por 3 dá 6. Isso aqui é o resultado dessa simplificação aqui. O 5 que foi dividido por 5 deu 1, o 20 que foi dividido por 5 deu 4. O 3 foi dividido por 3 deu 1 e o 18 foi dividido por 3 deu 6. Agora, 1 vezes 6 e 1 vezes 4 dá 6/4, que dá para simplificar. Aqui eu botei já a resposta simplificada, né? 6/4, simplificando, divide por 2 o 6 e divide por 2 o 4 e nós temos, final, 3/2 de resultado. Fizemos o caminho diferente, mas o resultado deu igual. É interessante a gente observar como é que foi o caminho, mas em geral é possível mais caminhos para chegar aqui. Quem multiplicou 5 vezes 18 e 3 vezes 20 vai também chegar simplificando, né, na fração 3/2, tá? Então, é importante que saiba isso, né? Que na multiplicação ali, o 3 vezes 20, a gente sabe que dá 60, que tá bem na cara, né? E o 5 vezes 18 dá 90. Então, esse é mais difícil de calcular. Então, por isso que quando o número começa a ficar alto demais, a gente já tenta simplificar se for uma multiplicação. Porque é mais fácil fazer 1 vezes 6 do que fazer 5 vezes 18. Mas
Mas se vocês fizeram 5 vezes 18, 90 e 3 vezes 20, 60, com certeza, simplificando, vocês conseguem chegar a 3 meios também, tá? Lembrando que a simplificação é sempre da forma irredutível, é a menor fração possível, tá? Só para lembrar isso. O exercício 2, ele era um pouquinho diferente. Alguns não fizeram, eu percebi, mas eu gostaria que vocês dessem uma atençãozinha nele aqui, tá? Leiam o enunciado antes de qualquer coisa. Eu acho que talvez faltou só a leitura, né? Vocês olharam, ficaram com medo e saíram correndo. Nem leram o que estava escrito, provavelmente. Alguns talvez leram, não entenderam. Tudo bem, a gente pode esclarecer aqui, mas eu sei que muitos nem leram o que estava no enunciado. Então, o que o enunciado fala? Lembrando que o traço da fração significa uma divisão. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, não tem problema. O traço da fração significa uma divisão, então a gente precisa entender assim, ó. Esse traço aqui, ó, entre o 5 e o 6 é uma divisão, tá? Mas esse traço aqui entre os 5/6 e o 2/3 também é uma divisão. E a gente está trabalhando o quê? Divisão de frações. Então, se eu coloquei 5/6 dividido por 2/3, eu não tenho como fazer a leitura dessa mega fração aqui. Na verdade, ela nada mais é do que 5/6 dividido por 2/3. Como é que eu resolvo isso? Da mesma forma que eu resolveria uma divisão normal. Aqui é um sinal de divisão, aqui essa barra significa uma divisão. Então, eu vou manter a primeira fração, que é a que está em cima, e vou trocar para uma multiplicação e inverter a segunda fração. 2 estava em cima, foi para baixo, 3 estava embaixo, foi para cima. E faço a multiplicação. 5 vezes 3, a gente sabe que é 15, e 6 vezes 2, a gente sabe que é 12, né? Então, temos como resultado 15/12. Percebam que aqui eu não cancelei nem simplifiquei nada, mas o 6 e o 3 podiam ter sido simplificados antes. Então, eu estou mostrando que existem mais de um caminho, a gente está fazendo de formas diferentes. É importante que vocês percebam essa possibilidade e vocês vão usar a maneira que mais fácil pareça para vocês, né? Então, 15/12 precisa ser simplificado, sim, e nós temos como resultado 5/4, tá? Na questão B, de novo, é uma divisão de duas frações, 1/5 dividido por 1/9. Como é que eu resolvo? 1/5 fica como está, a multiplicação fica no lugar da divisão e 1/9 vai virar 9. Na verdade, 9/1, a gente não tem o denominador 1, a gente nunca fala, né? A gente sempre ignora, mas é 9. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar 1 por 9 e 5 por 1. E vou ficar com 9/5. Dá para simplificar isso? Não, porque não tem nenhum número que eu consiga dividir os dois ao mesmo tempo, né? Na questão C, 3 é um número natural, está dividindo a fração 1/2. Como é que eu resolvo isso? O 3 passa, então, a multiplicar a fração inversa de 1/2, que é 2. Então, 3 vezes 2, a gente pode fazer a multiplicação em forma de fração. 3 vezes 2 dá 6 e nós temos um denominador 1, mas nós sabemos que o número 1 no denominador, ele não tem muito valor. Por quê? Porque o 1 é o número, ele anula uma divisão, né?
Como assim? Ó, aqui o resultado em cima deu 6. A gente sabe que uma fração é uma divisão. Então, 6 dividido por 1, quanto é que dá? Dá próprio 6, né? Então, por isso que o número 1 não precisa aparecer aqui na resposta final. Mas se vocês botaram 6 sobre 1, não tem problema. Mas é importante já fazerem essa associação. Isso é bem importante para vocês futuramente, tá? Não muda muito, mas vocês vão ver que não tem necessidade de mostrar, né? É importante sim. Questão 3. A questão 3, ela foge um pouquinho do assunto de divisão de frações, mas fala de problemas com frações, tá? É uma questão simples, porém com necessidade de interpretação correta, como todos os problemas matemáticos, tá? A questão fala assim: Gustavo recebe um salário de R$ 2.400. Ele gasta 1/3 desse dinheiro em moradia, ou seja, 1/3 de 2.400. E 1/4 desse mesmo valor em alimentação, então é 1/4 de 2.400. Isso ele gasta com moradia e alimentação, tá? Com 1/5 do que sobra, ou seja, 2.400 menos 1/3 de 2.400 e menos 1/4 de 2.400 é o que sobra. E aí, ele usa 1/5 dessa sobra com roupas e o restante em outras despesas, tá? A questão A pede quanto em reais o Gustavo gasta com moradia. E aí a gente vai fazer aquela transformaçãozinha que a gente já aprendeu há um tempo atrás, mas vale relembrar. 1/3 de 2.400 é 1/3 vezes 2.400. Então, 1 vezes 2.400 dá 2.400 e o denominador, que nós podemos dizer que aqui embaixo tem um número 1, se vocês preferirem. E aí nós podemos dizer que 3 vezes 1 é 3. Agora, temos dois caminhos. Podemos simplificar 2.400 dividido por 3 e 3 dividido por 3, que vai ficar 800 sobre 1. Mas se eu lembrar que toda fração nada mais é que uma divisão, dividindo 2.400 por 3 simplesmente, eu também chego a 800. Então, a resposta completa, né? Gustavo gasta R$ 800 em moradia. Era só isso para fazer aqui, tá? Na questão B, ó, quanto em reais ele gasta com as outras despesas? Não é o 1/5 que ele gasta com roupa e também não é o que sobrou, e sim quanto ele gasta com as outras despesas, quanto sobra de tudo isso para outras despesas. Então, se a gente sabe que 1/3 de 2.400 é 800, 1/4 de 2.400, a gente faz o cálculo seguindo a mesma regra que a gente fez do 1/3 e nós chegamos ao valor de 600. Então, 1/4 de 2.400 é 600. A sobra, o que é a sobra? É 2.400 menos 800 menos 600. A sobra é 1.000. A sobra. Agora, eu fiz aqui um processo um pouco diferente, tá? No problema dizia que da sobra, 1/5 era usado em roupas e o restante é usado em outras despesas, tá? Por que eu coloquei 4/5 ele gasta em outras despesas? E aí eu vou pedir para vocês observarem aqui, que eu vou abrir um Jamboard para mostrar para vocês, para explicar o que eu fiz ali e que talvez esclareça um pouco para vocês isso ali. Olha só, nós sabíamos que
1/5 ele gastou em roupa. 1/5 do quê? 1/5 de 1.000, né? Vou tentar escrever aqui, gente. Não reparem a letra. 1/5 de 1.000. Nossa, com o mouse não é fácil. Tá? 1/5 de 1.000 foi em roupas. Beleza. Se eu tô falando em 1/5 de 1.000 em roupas e o restante foi em outras despesas, tá? Vamos pensar aqui comigo em formas geométricas, que às vezes é mais fácil de entender as frações. Vou tentar dividir aqui. Não repara que tá torto, porque eu não tenho como fazer muito melhor que isso. Mas eu quero que vocês entendam que sempre o certo é todas as partes iguais, né? Então, 1/5 é isso aqui, né? 1/5 é um quadradinho de 5 que foram divididos, certo? Então, quanto que sobra de 1/5 para as outras despesas? 1, 2, 3, 4. 4 o quê? 4/5. Então, a minha sobra é quanto? 4/5. Tá, beleza. Em fração eu entendi. 4/5 do que daí? Aí é que tá a questão. Ó, sobra é 4/5. É daqui que eu tirei os 4/5, tá? Uma outra maneira de pensar era, se eu sei que 1/5 de 1.000 é o que ele gastou em roupa, qual é a fração que representa o 1.000? O total. Uma fração de 1 inteiro, neste caso, como o denominador já era 5, seria 5/5. Se eu subtrair 1/5 daqui, eu fico com... Ó, os denominadores são iguais, então é só fazer a operação com os numeradores. Opa, aqui. 5 menos 1 fica 4. E eu tenho, então, os mesmos 4/5 que eu interpretei na figura aqui em cima, tá? Então, aqui tá o meu 4/5, por isso que eu coloquei 4/5. Fiz direto? Fiz de cabeça? Sim, eu fiz, porque eu tenho essa informação mais precisa, mas se vocês têm dúvida, façam detalhadamente, tá? Um outro caminho era descobrir quanto que é 1/5 de 1.000 e aí depois subtrair 1.000 desse resultado. Também dava para fazer por esse caminho, tá? Eu é que tentei fazer pela forma mais difícil para vocês aprenderem mais alguns detalhes ou lembrar de mais alguns detalhes, tá? Então, 4/5 de 1.000 é 4/5 vezes 1.000. E aí, 4 vezes 1.000 é 4.000. Dividido por 5 dá 800. Então, Gustavo gasta R$800 com outras despesas. E assim a gente encerra esta atividade, tá? Foi um pouquinho mais extenso hoje, né? Mas eu acho que ficou bem claro. Qualquer dúvida ainda, por favor, me contatem que a gente tenta esclarecer de outra forma, tá? Um abraço a todos, então, e até a próxima aula.